Sou Cíntia Aguiar, tá? Sou gestora de recursos humanos, analista comportamental, sou coach e diante da minha experiência profissional, eu estou trazendo para vocês, comecei essa semana, alguns temas focados e específicos para melhorar a busca e as oportunidades de quem precisa entrar no mercado de trabalho, tá ok? O que a gente vai conversar agora durante essa manhã? Nós vamos falar sobre como fazer um currículo sem ter experiência. Se participar de um processo seletivo, existe um caminho, né? E durante a minha experiência de trabalho, eu trilhei alguns caminhos que eu quero trazer como exemplo para vocês e também, fazendo, né, o recrutamento de seleção, eu vi algumas coisas que são mais fáceis, que são melhores do que outras. Algumas coisas que funcionam e algumas outras coisas que não funcionam. E é essa experiência que eu quero trazer aqui como troca para vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser deixar a dúvida aí anotado no comentário, se eu não conseguir trazer essa dúvida hoje, num próximo momento eu posso fazer essa dúvida um tema de uma live ou responder em algum post meu, tá bom? Diante dessas dúvidas de vocês que eu consigo melhorar e trazer todas as respostas, né? Ou pelo menos buscar essas respostas caso eu não tenha. Então vamos lá. Qual que é a dificuldade da pessoa que ela como que fala? É uma pessoa que acabou de buscar esse trabalho, né? Ela tá querendo buscar esse trabalho, mas ela não tem experiência, né? Então ela fica um pouco perdida sem saber o que escrever nesse currículo, como atrair o olhar do recrutador. Então eu vou contar para você agora como que o recrutador, o que o recrutador pensa, o que ele procura no currículo, independente se você tem a experiência ou não. Então, em alguns casos, o nosso olhar vai focar em alguns detalhes e em outros casos em outros detalhes, tá? Então, o que eu anotei aqui? Eu vou falar sobre currículo, né? Uma das formas, e é uma das principais dela, que uma pessoa que ela não tem experiência precisa focar, são nas habilidades dela. Enquanto habilidade. Quais são as habilidades que ela tem para se destacar diante dessas pessoas? Quais são os conhecimentos que essa pessoa que não tem experiência profissional, ou ela tem pouca experiência profissional, ou ela está saindo de uma formação, ou até mesmo aquela pessoa que está mudando, está fazendo uma transição de carreira, né? Se ela está buscando um novo cargo, ela não vai ter experiência nesse novo cargo, né? Então, como que ela prepara esse currículo para poder sair na frente das outras pessoas, ou até concorrer com aquelas pessoas que já têm experiência? E, no caso dela, ela não tem nem como, né, concorrer por experiência. Então, o que ela precisa fazer no caso dessa pessoa? Então, o que ela precisa fazer é justamente isso. Destacar os seus conhecimentos adquiridos do longo da sua vivência, daquelas pessoas que têm poucas experiências, inclusive poucas formações, e as habilidades que elas precisam destacar, tornar essas habilidades um diferencial na busca dessa vaga. E agora eu vou falar um pouco mais sobre essa questão das habilidades, tá? Quando a gente fala de habilidade, muita gente vai falar assim, nossa, mas eu não tenho nenhuma habilidade, né? Eu sou uma pessoa que não conheço as minhas habilidades, né? Eu não sei como descrever as minhas habilidades em um currículo. Como que eu devo fazer isso? Antes de falar mais sobre habilidade, eu vou definir para vocês o que é habilidade, tá? Eu escrevi aqui para que você entenda melhor o que é uma habilidade. Para quem não sabe, ou para ficar claro para quem tem dúvida. Por que vou trazer para vocês o conceito de habilidade? Tem algumas palavras que a gente chama de palavras grávidas. Então, no conceito de algumas pessoas, elas significam uma coisa. No conceito de outra pessoa, elas significam outras coisas. Então, muitas vezes, você pode estar usando uma palavra e nem saber a definição exata dessa palavra. Então, uma outra sugestão que eu dou, principalmente para quem vai escrever e colocar currículo, quando for anotar esses nomes, inclusive que está ali pedindo na vaga, prestar atenção nessas palavras, nesses adjetivos que elas dominam ter. Então, procurem entender se realmente é aquilo que faz sentido para você, se aquela palavra realmente tem a ver com você. Então, vamos lá. O conceito de habilidade.
A habilidade, ela se refere à destreza, talento ou aptidão que as pessoas possuem para desenvolver uma tarefa. As habilidades, elas podem ser consideradas tanto inatas como um aprendizado, pois algumas são adquiridas apenas mediante tentativa e erro. Uma delas é a habilidade de andar de bicicleta, né? Então, quantas vezes a gente cai, né? Levanta, volta para andar de bicicleta e aprende de forma, às vezes, até dolorida. E aí eu quero trazer para vocês aqui um exemplo, né? Uma história de duas pessoas que eu já contratei por conta das habilidades, mesmo sem ter a experiência que eu precisava para aquela situação. Uma delas foi uma vez que eu fui fazer compra, né? Eu fui comprar material escolar para minha filha e eu tinha uma vaga em aberto em algum local que eu estava fazendo um processo seletivo. Isso tem muito tempo, já muitos anos. Acho que foi logo das minhas primeiras empresas que eu tive que fazer recrutamento e seleção. E eu vi uma moça durante o atendimento, era época de comprar material escolar, eu vi uma menina muito atenta, com muita atenção, super prestativa, e de verdade ela era, né? Então, se ela tivesse escrito no currículo dela que ela era uma pessoa prestativa, ela estava dizendo, fazendo jus ao fato de que realmente ela era. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca algumas palavras, se elas têm a ver com você ou não. No caso dela, ela era uma menina prestativa, eu pude comprovar isso. E eu vendo ela naquela correria, dando atenção, tentando resolver o problema de todas as pessoas que estavam em espera, porque quem compra material escolar sabe como que isso é difícil e demorado, né? Às vezes a gente passa muito tempo lá. E eu fiquei olhando para ela. Aí eu fui e ela veio toda atenciosa. Olha, aguarde um pouquinho que eu já venho te atender. E ia para outro, falava a mesma coisa. Ia para outro, falava a mesma coisa. Eu falei, gente, que menina esperta, né? Aí eu fui e perguntei para ela. Falei, você tá trabalhando aqui, você é efetivada? Aí ela, não, é um trabalho temporário. É a minha primeira oportunidade que eu tô aqui hoje. E eu não tô trabalhando efetivada e eu nem sei se eu posso, porque eu ainda sou menor. Ela tinha, acho que 16 a 17 anos. Aí eu falei, não, ela tinha 17 anos, ela tava próxima a completar 18. Depois que eu vi os documentos dela, eu vi. Aí eu falei, olha, eu tenho uma oportunidade para você, me procura. E diante dessas habilidades que ela se mostrou ali durante o tempo que eu pude perceber, eu levei ela para um processo seletivo e ela passou. Ela passou anos trabalhando na empresa, se destacou na empresa, teve um resultado excelente. Depois que ela ficou um tempo trabalhando nessa empresa, inclusive, ela saiu da empresa, montou um próprio negócio, porque ela aprendeu ali como fazer, era uma oportunidade de atendimento, era uma oportunidade que ela visava outros sonhos, né? Então, ela pôde usar as habilidades dela no momento onde tinha alguém olhando. Então, é sempre importante você prestar atenção para quem é que está te vendo, quem é que está te observando. Essa é uma das formas também que pode acontecer de ser encontrado. Outra situação foi num processo seletivo também. Eu peguei um currículo de uma pessoa que não tinha nenhuma experiência para a vaga. Era uma vaga de vendas, né, no aeroporto e de atendimento ao público no aeroporto. E eu peguei esse currículo e olhei para o currículo e, cara, essa pessoa não tem experiência nenhuma. Mas quando eu peguei o currículo dessa pessoa, estava tão bem elaborado, estava tão bem feito, a apresentação dela estava tão encantadora que eu não conseguia parar de ler o currículo da pessoa. Eu comecei a ler o currículo dessa pessoa e comecei a procurar mais informações. Eu falei assim, peraí, deixa eu entender aqui. E nesse currículo tinha uma habilidade que para aquela ocasião era muito importante. Essa pessoa em si, ela falava inglês fluente. E para o aeroporto é uma competência totalmente necessária. Então eu falei, nossa, a pessoa não tem experiência nenhuma, mas ela fala um inglês fluente. Então o que eu vou fazer aqui agora, né? Eu vou chamar essa pessoa para entrevista. Chamei a pessoa para entrevista. Ela passou, realmente a pessoa era fluente em inglês. Ela tinha morado um tempo fora do Brasil, ainda na infância, e ela adquiriu essa habilidade sem ter que fazer um curso ou sem ter que ter um certificado de conclusão de curso de inglês, né? Então, ela passou no processo seletivo diante de outras pessoas que tinham até muito mais experiência e
ficou durante um tempo, bastante tempo também trabalhando nessa empresa. Então, o que eu estou falando para vocês? A forma que você se expressa no currículo vai atrair o olhar de quem está lendo esse currículo. Então, são duas coisas que vai chamar a atenção de um recrutador quando ele não tem experiência, né? Deixar muito claro que você não tem essa experiência, mas que você tem o conhecimento. E muitas vezes, essas pessoas elas não dão atenção para esse conhecimento, né? Ela acredita que não é importante colocar ali no currículo, ou que essa habilidade não é importante. Desde que ela seja sua, desde que ela não seja um copia e cola, ela é necessária e ela vai fazer muito bem para você. E a pessoa que vai pegar o seu currículo, recrutador, ela vai passar mais tempo lendo o seu currículo. Em média, o recrutador gasta 6 segundos para ler um currículo. Mas isso é uma média, para ler o início do currículo. Quando o currículo é mais atrativo, a gente passa mais tempo olhando o currículo. Ele fica mais encantador e a gente vai buscar mais informações. Agora, voltando a falar de habilidades, né? Como eu estava falando com você, muitas vezes você vai falar assim, eu não conheço habilidades, eu não tenho habilidades. Eu vou te sugerir uma tarefa, tá? Para você descobrir quais são essas suas habilidades, em vez de tentar copiar as habilidades desses currículos prontos que a gente pega na internet e acha que todo mundo tem que ter um currículo igual. Gente, é cansativo. A gente, enquanto recrutador, a gente pega um currículo e tá escrito a mesma coisa no currículo. Parece que as pessoas não têm identidade. Então, eu vou falar para vocês aqui agora como que vocês podem encontrar quais são as habilidades de vocês. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão pesquisar sobre habilidades. Isso mesmo, vocês vão pesquisar no Google, né? Quais são as maiores habilidades pessoais? Quais são as habilidades mais importantes para dentro de uma área profissional? Você pode até colocar junto da área profissional que você tem interesse. Por exemplo, a habilidade para alguém que vai trabalhar com atendimento, a habilidade de comunicação é uma habilidade muito importante. Mas talvez para uma pessoa que vai trabalhar na área administrativa, ela não é tanto. No sentido de que ela precisa ser persuasiva, né? O que precisa mais uma pessoa que vai trabalhar na administração? A habilidade de atenção. Então, essa habilidade ela é mais necessária. Então, vocês precisam colocar isso alinhado ao cargo que vocês estão procurando como oportunidade no mercado de trabalho e deixar isso bem específico. Outra sugestão que eu vou dar para vocês quando você for fazer o seu currículo, pensando nas suas habilidades, alinhado ao cargo. O recrutador, ele testa vocês o tempo todo, tanto na ligação quanto na entrevista. Eu vou contar mais uma história aqui para você entender. Eu estava fazendo um processo seletivo para uma vaga que era atendimento ao cliente. E enquanto eu estava conversando com a menina pelo telefone, fazendo ali algumas perguntas, eu percebi que tinha alguma coisa que estava incomodando ela, como se ela não gostasse muito daquela área. O que eu fiz? Eu perguntei para ela, se eu tivesse hoje 2 oportunidades no mercado de trabalho, para você, qual dela você queria participar do processo seletivo? 1, atendimento ao cliente. 2, trabalho administrativo. E ela me respondeu a vaga trabalho administrativo. Ela estava concorrendo a uma vaga de atendimento ao cliente, mas ela não gostava dessa área. Então, quando eu fiz as perguntas para ela durante a nossa conversa pelo telefone, quem acompanhou a live ontem, eu falei sobre isso, sobre como atender o telefone, prestar atenção nas perguntas, que muitas vezes o recrutador vai passar de 2 a 3 minutos com você. Infelizmente, essa live não ficou gravada, mas eu vou, assim que eu puder, eu vou repetir esse tema, tá? De ontem. Então, prestando atenção, voltando nisso, observa quando você estiver se candidatando, se realmente aquela vaga faz sentido para você, se aquele cargo faz sentido para você, ou se você não está procurando um trabalho simplesmente para entrar e depois sair. O recrutador não vai contratar você por um período temporário. Ele percebe isso durante a entrevista. Um recrutador que está acostumado a fazer recrutamento de seleção, ele tem esse olhar, ele consegue entender quando você está querendo só preencher ali um espaço. Consegue compreender?
Então agora eu vou só citar aqui algumas palavras diferentes de proativo, comunicativo, que as pessoas geralmente falam que são as habilidades, para vocês entenderem quando vocês forem fazer a busca, tá? Por exemplo, tomada de decisões, isso é muito importante para quem está buscando no mercado de trabalho. Pensamento crítico, isso é muito importante. Capacidade de resolução é uma habilidade que, para um novo momento, uma pós-pandemia, ela será extremamente necessária. Atenção, memória, escutativa, velocidade, inibição. Por que isso é importante? Até na hora de participar do processo seletivo, quando você estiver lá, na hora de fazer aquelas dinâmicas de grupo, quando você não se importa com a opinião do outro, e às vezes até ser ridículo, mas para conseguir o seu lugar no mercado, né? Paciência é uma habilidade também muito importante. E aí, quando você pega esse combo de habilidades, qual que é a próxima tarefa? Divida isso em blocos. Você vai pegar ali as 10 habilidades que você acredita que tem mais a ver com você. Escreve isso numa folha. E aí, você vai pegar das 10, você vai escolher mais 5 habilidades que parecem mais com você. Escreve isso. Observa bastante, presta atenção se elas têm a ver realmente com o seu dia a dia, se faz parte do seu conhecimento. E depois dessas 5, você separa só 3. Com essas 3, você coloca em ordem qual delas, né? Qual a primeira habilidade parece mais com você. E aí você vai preparar um pequeno resumo de onde que você usou, né? Qual foi o momento que aquela habilidade foi importante para você? Aí você pode separar isso em tópicos. E na hora que você for preparar o seu currículo, novamente, não deixa de prestar atenção no cargo que você está concorrendo. E aí você vai fazer isso bem alinhadinho, vai citar, né? Como que você desenvolveu essa habilidade, como que foi o processo de aprendizado, uma coisa sucinta, gente. Mas o que eu sugiro é que vocês façam um resumo do coração, coloca ali dentro de uma folha, não fica ligando com o número de linhas que isso vai dar. E aí depois desse resumo você tira um outro resumo, até você ter ali entre 9 e 12 linhas no máximo. Como o seu currículo não tem tantas experiências, então não tem problema você fazer um resumo na sua apresentação maior. Por que não tem problema? Porque o que o recrutador precisa saber naquele momento? Que ele precisa conhecer você. E a partir do momento que você faz isso de forma bem clara, fazendo uma autoapresentação, fica muito mais fácil, tá? Então, você não está concorrendo por tempo de experiência. Então, use a favor as suas habilidades e o conhecimento que você adquiriu no seu tempo de vida, né? Então, como usar, né, essas habilidades no currículo, eu dei aí algumas dicas. Você vai colocar isso no resumo, na sua apresentação, né? Não esqueça de se responder quem é você enquanto profissional. Não fica falando muito da sua parte pessoal. Se mostre como profissional na hora de falar desse resumo. Tenha um diferencial, novamente pensando naquelas palavrinhas copia e cola, que geralmente a gente tira da internet, tá? E aí, como que você vai definir isso? Eu trouxe aqui algumas coisas para você iniciar, tá? Você vai colocar lá. Eu possuo, né, na hora da sua apresentação, né? Eu possuo um perfil. Aí você coloca a habilidade. E isso me permite... Aí você coloca qual é essa habilidade que você tem, qual o resultado que essa habilidade gera para você. Outra forma, né? No cargo D, né? Do cargo que você está concorrendo. Qual é o cargo que está descrito na vaga, né? Eu tenho habilidade tal, eu possuo habilidade tal. Novamente, essa habilidade me permite gerar tal resultado, ou com possibilidade de gerar tal resultado. Procura palavras, né? Ou um resumo que faça sentido, de que a pessoa entenda, de que o recrutador entenda que mesmo você não tendo experiência, você tem aquela habilidade desenvolvida, ok? Agora, eu vou contar para vocês como que é a forma errada
que as pessoas colocam isso no currículo, tá? Eu vou dizer para vocês como que é a forma errada. A forma errada, né? Muitas vezes o candidato, ele menospreza essa habilidade. Ele acredita que não é importante. Ele acredita que ela não é necessária estar no currículo. E aí ela acha que o recrutador não vai ler, tá? E aí ela deixa isso de lado. E aí, novamente, aonde que o recrutador se prende? Nos primeiros 6 segundos. Quais são as primeiras informações que você tem que passar para o recrutador? Sobre você, já que você não tem experiência, tem que falar sobre você. Uma outra forma errada, entregar um modelo de currículo pronto, né? Aquele currículo que todo mundo sabe onde encontrar. Vai lá e pega um currículo pronto. Às vezes nem atualiza o currículo, só pega as mesmas informações que estão ali. Ela acredita que ela vai ser selecionada com aquilo que está escrito lá. Eu venho buscar uma vaga para contribuir com a empresa, para dar o melhor de mim. Tá, como que você vai fazer isso? O que você tem que é diferente do outro que está escrito essa mesma frase? Né? Outra forma errada que as pessoas elas usam muito, né? Na hora de falar sobre isso. Eu quero contar para vocês sobre essa questão aqui de entregar um currículo pronto. Sobre uma forma errada da pessoa usar as habilidades no currículo e durante a entrevista ela não mostrar que realmente ela podia entregar aquela habilidade. Eu fui fazer um processo seletivo. Muitas vezes, no processo seletivo ali na entrevista presencial, o recrutador ele pode fazer alguns pequenos testes. E nesse dia, não era teste, mas eu estava bem atrasada e eu precisei de ajuda para preparar a sala onde eu ia receber o pessoal para fazer o processo seletivo. E aí eu tinha, acho que ali 8 candidatos para concorrer a uma vaga. A maioria era mulher, tá? Acho que tinham 2 rapazes. E eu pedi ajuda para levar as cadeiras para a sala. E exatamente a pessoa que tinha escrito no currículo dela que ela era proativa, ela ficou sentada. Entendeu? Ela ficou sentada. Não fez nada. Enquanto todo mundo de pronto pegou as cadeiras, já colocou na sala, já arrumou, perguntou como que eu queria, organizou, assim, tá bom, é assim que você quer, é de fila, é redondo, como que você quer, como que fica melhor, eu acredito que fica assim, dando opinião também, o pessoal que tava ali no processo seletivo, eu achei bem legal. E a pessoa que eu peguei o currículo dela, tava escrito lá que ela era proativa, não fez nada. Então, por isso que eu falo, essas habilidades, elas precisam ter a ver com você. Porque uma hora você vai ser dado como mentiroso, se não fizer sentido. Por isso, esse exercício que eu passei, para que você faça isso e tenha identificação com essas habilidades. Que elas precisam fazer sentido para você. Conseguiu entender? O porquê que não pode fazer? Essa é uma forma errada, tá? Que eu já vivenciei. Outra forma errada. Não colocar no objetivo da vaga as informações para o recrutador saber qual a posição que você se encontra. Ela escreve ali um resumo, mas ela não coloca lá no início da vaga, né? Qual que é o seu objetivo nesse caso, né? Primeiro emprego, estágio ou cargos iniciais, tá? Aí você pode colocar primeiro emprego na área administrativa, porque tem a ver com as suas habilidades. Ou primeiro emprego na área comercial, porque tem a ver com as suas habilidades. Cargos iniciais, para quem acabou de sair da formação, né, que ainda não tem experiência nenhuma, cargos iniciais na área que a pessoa acabou de sair da formação, enfermagem, medicina, né, e algumas coisas dessas coisas. Outra situação errada, achar que o estágio não conta como experiência quando você tem alguma vivência na faculdade, né? Alguma vivência como que fala? Não vou conseguir lembrar agora. Quando você faz trabalho voluntário, né? Por que a gente conta como experiência? Porque durante esse tempo que você teve, você conviveu com pessoas, você aprendeu atividades, você desenvolveu habilidades, você desenvolveu competências. Então, para um cargo
que é um cargo inicial ou uma primeira oportunidade para uma pessoa que não tem experiência, essa informação, ela é muito importante, entendeu? Outra coisa que eu acredito que é muito errado, muito comum, isso acontece mais nas entrevistas ou no telefonema, tá? Quando a gente liga pra pessoa e a gente começa a conversar com ela, ela fala assim, ah não, mas eu só tenho 2 meses de experiência. Ah, mas eu só fiz um voluntário numa apresentação tal. Ah, mas eu só participei de um evento tal. Cara, evento é um lugar onde você adquire muita experiência, porque é um negócio que nos bastidores dá tudo errado. E quem tá lá na frente tem a sensação de que tá tudo funcionando a mil maravilhas, mas quem está trabalhando num evento sofre pra caramba, porque é uma coisa que ela tem começo, meio e fim. Então isso tem que funcionar. E muitas vezes a gente que tá nos bastidores sabe que tem alguma coisa que saiu ali do errado, mas a gente precisa ter algumas habilidades para poder as pessoas não perceberem. Então, cuidado que quando você for conversar com o recrutador, ou pelo telefone, ou na entrevista, você usar essa palavra eu só, entendeu? Ah, eu só sei isso. Ah, eu só fiz um curso pela internet. Se o curso pela internet ele for bem feito, ele pode ser às vezes muito melhor do que um presencial que você fez de 12 horas. Consegue compreender a diferença? O porquê que muitas vezes é você que está se menosprezando? Então, essa autoconfiança, ela é necessária. Por isso eu digo muito para você buscar esse autoconhecimento. Então, eu bato na tecla, procure esse autoconhecimento, porque o recrutador, ele quer saber quem é você. Você não é um pacote de informações, um pacote de dados, uma folha em branco que você vai preencher na primeira empresa que você for trabalhar. E você nunca começa do zero. Você sempre tem alguma coisa para compartilhar. Então, esqueça esse negócio de que só, ok? Faz essas pazes aí com você. Aqui agora para você uma dica muito importante. Para você que está buscando uma oportunidade como primeiro emprego, estágio, e ainda está aí preocupado, né, em ter uma experiência, não sofra com isso. Por que que você não vai sofrer com isso? O recrutador, quando ele está buscando uma pessoa para uma primeira vaga, uma primeira oportunidade, ele tem essa noção de se você é um jovem ainda, você não vai ter muita experiência. Ele sabe disso. Então, como que eu vou exigir experiência de uma pessoa que está com 20, 22, 23 anos? Então, eu vou entender que aquela pessoa naquele momento, ela vai me entregar outras coisas, entendeu? E não uma experiência profissional. Às vezes uma experiência acadêmica, uma experiência vivencial, laboral, em alguma atividade que ela teve, trabalhando em alguma empresa da família, fazendo ali alguns trabalhos temporários, né? Que são esses que eu citei, como evento, né? Participando de algumas palestras, a formação, o estágio que a faculdade pede, né? A faculdade pede alguns estágios, geralmente eles são pequenas horas, mas presta atenção nesse tempo que você fica ali, para poder trazer para o seu mundo essas habilidades e desenvolver quais que tem mais a ver com você. Entendeu? Então é essa a dica que eu deixo. Amanhã, às 8 horas, eu tô de volta com um novo tema. E de novo, deixem temas para eu trazer aqui as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigada e eu aguardo vocês. Obrigada aí pelos coraçõezinhos, pelas mensagens, tá? Por vocês terem me acompanhado. Um abraço e até amanhã.